Mitos ridículos sobre o consumo de carne. Bom, hoje, pessoal, a gente vai conversar com duas pessoas expoentes nas áreas delas e eu tive o privilégio de conversar, principalmente um tempinho atrás, com o Henrique Altran, que é nutricionista, e hoje ele fala e é realmente uma pessoa muito... Oi, Carol! Ele é uma pessoa muito importante na área da saúde e fala muito bem sobre nutrição e principalmente um defensor das carnes. Então, hoje a gente vai conversar com o Henrique, que muitos de vocês podem conhecer já, e também com a Carol, que é veterinária e ela é editora da revista Pecuária Sul. Eu vou deixar os dois se apresentarem, mas já estão chegando aqui. Oi, pessoal, já vou chamar vocês. Então, para a gente começar a conversar sobre esse artigo que o Henrique escreveu na revista Pecuária Sul. Oi, pessoal. Oi, Caio. Oi, Érica. Convidando os dois. E depois essa live vai ficar gravada, mas se vocês quiserem, já aproveitem e mandem aí para quem se interessar pelo assunto, porque o Henrique vai desbancar aqui vários mitos sobre a carne bovina. Oi, Alice. Oi, Thali. Oi. Oi, tudo bom? Tudo jóia, Henrique? Tudo jóia. Como é que estão as coisas por aí? Tudo bem, Tá tudo bem. frio por aí? Tá bem friozinho. Oh, maravilha. Por aqui tá quente, quente, quente. E uma chuva, É? mas que não para de chover. Deixa eu achar que a Carol passou por mim. Deixa eu te chamar de novo, Carol. Tu ainda tá no Rio Grande do Norte, Não, Henrique? não, Não. não. Já tô em Fortaleza. Já tá? Já voltei para base. Então tá bom. Passei o final de semana por lá, foi aniversário do meu sobrinho. Quer dizer, sobrinho da minha esposa, mas acaba sendo meu também. Né? E aí estamos de volta. 1.000 que quilômetros bom. de ida, 500 quilômetros de ida e 500 de volta. Uma viagenzinha, É, né? é uma viagem boa, Ah, mas é que gostoso. bom, Eu gosto que de dirigir também. bom. Ah, agora a Carol mandou aqui, ó. Deixa eu aceitar ela. Carol, acho que agora tu vai entrar. Vamos ver. Vamos ver aqui. Entrou. Oi! Ah! Oi! Não Oi, é, não é pessoal! pessoalmente, mas pelo menos a gente está se conhecendo. Né? Viu? Agora não é mais só no telefone. Tudo bom, pessoal? Tudo ótimo, Carol. Tudo jóia, Carol. Bom, eu fiz aqui uma breve introdução, mas eu vou querer, né, Carol, que tu conte um pouquinho como foi esse convite para o Henrique escrever na revista. E eu acho interessante também, muitos aqui, provavelmente as pessoas que estão aqui comigo, com o Henrique, não conhecem muito esse lado da pecuária aqui do Sul. Alguns conhecem, mas provavelmente ainda não têm familiaridade com a revista. Então, se tu quiser contar um pouquinho da revista, da empresa de vocês e o convite para o Henrique, para todo mundo ficar na mesma página. Bom, pessoal, então tá, boa noite aí a todos. O convite para o Henrique surgiu assim, ó. No meu Instagram pessoal, vi um post do Henrique lá sobre os 8 mitos ridículos da carne. E digo, vou chamar o Henrique, vou me apresentar, vou chamar o Henrique e vamos ver o que vai dar. E conversamos, eu e o Henrique, pelo telefone, me apresentei a revista. A revista é uma revista técnica, voltada para produtores rurais, voltada para pecuaristas, técnicos, o pessoal da área que trabalha com isso. E eu, pensando aqui com a equipe, mas por que a gente não chama o pessoal da saúde? O Henrique é o pessoal da saúde que defende a carne. É isso que a gente precisa. Por quê? Por que esse pensamento? Tem tanta gente produzindo, a gente cuida do pasto, cuida do solo, cuida da reprodução, cuida da sanidade dos animais, cuida do bem-estar, sustentabilidade. Chega lá no final, nós tomamos pau da carne vermelha, por causa da carne vermelha. Então, vamos trazer o Henrique. Já trouxemos a Lívia, né, que faz essa ponte muito bem entre o campo e a cidade. E vamos trazer o Henrique, que fala da parte nutricional, tem a área da saúde, porque muitas vezes assim, ó,
tem gente lá no campo produzindo esse boi, produzindo esse terneiro, e vai lá no médico, o médico diz assim, tu tá com colesterol alto, diminui a carne e toma esse remedinho aqui. Tchê, o cara tá produzindo carne e ele tem que parar de consumir carne. Isso não é possível. Não é possível. Então vamos trazer o Henrique vai botar os mitos, aí nós vamos desmistificar esses mitos na revista e conversar sobre esse assunto. Eu acho que quanto mais a gente conversar, trazer informação, quanto mais base técnica para a gente se defender, para a gente chegar no churrasco e dizer assim, ó, não é bem assim como vocês estão falando. Né? Carne faz bem para a saúde, carne é um baita de um alimento. Muito bem. Então, por isso, esse convite. E uma outra coisa que a gente tem que pensar também, muitas vezes, por exemplo, o bife que nós comemos hoje, da meio-dia, ele foi pensado, ele foi concebido há 3 anos atrás. Olha quanta coisa tem aí. Gente que está produzindo carne cadeia, hoje. Né? Que cadeia, né? Para a gente chegar lá no final e tomar pau lá da carne vermelha na parte nutricional, na parte médica, né? Então, por isso, convite aí pro Henrique. Baita convite. Eu ouvi uma frase hoje, Carol, que resume essa tua fala agora da cadeia, que é assim, o doador, ou a vaca, o terneiro, né? O que a gente pensa hoje é o entrecô de 2026. É isso aí. É longo o processo. A produção, o processo, né? Até a vaca, toda a gestação, 9... Não é assim que isso acontece. Então, é interessante, assim, que a gente fale lá para o consumidor sobre esse produto final tão nobre, mas que também eles tenham um pouco mais de embasamento com a revista, com outras informações, né? Com outras publicações. Então, achei muito legal, assim, fiquei muito feliz. Você já chegou, ó, tá aqui, ó. Ah, linda! Muito legal. A revista eu já tinha compartilhado, acho que o Henrique também, né, Henrique? A versão digital, mas quem quiser impressa também tem. Depois como entrar em contato ali no perfil da Carol, mandar um direct, provavelmente já conseguem o acesso da revista também. Então, acho que vamos começar com os mitos, Henrique. O que tu acha? Eu acho legal. Acho legal, né? Vamos na ordem ali, eu vou cuidando dos comentários. De repente, comento aqui alguma coisa, se tiver alguma pergunta. Mas acho que o pessoal vai gostar bastante. Depois leiam o artigo, mas acho que a live é mais para a gente dar essa geral sobre os mitos, que ficou excelente teu artigo. Obrigado. Excelente. Quando a Carol entrou em contato comigo, eu fiquei muito satisfeito. Primeiro porque eu adoro escrever, né? Segundo porque é uma oportunidade da gente desmistificar muita coisa. Né? Hoje eu pensei em 8 mitos ridículos a respeito da carne, mas a gente tem inúmeros mitos, né? E eu falei do ponto de vista nutricional. Se a gente pegar e expandir isso aí para o ponto de vista ecológico, por exemplo, que é mais a sua área, Lívia, né? Então, nossa, a gente tem muitos mitos em relação à carne. E uma coisa que eu estava pensando é que a gente tem hoje uma espécie de agenda contrária à carne, né? E essa agenda contrária à carne, ela conta com uma propaganda muito organizada, tá entendendo? E o que eu observo é que nós, da revolução ou da rebelião, né? A gente meio que não está tão organizado assim, né? E aí falta exatamente veículos de comunicação. Vou dar um exemplo, tá? A gente tem, por exemplo, o Alessandro Medeiros, não sei se a Carol conhece, né? A Lívia conhece com certeza. O atleta, exato. O atleta Alessandro, que é um cara que tem uma performance incrível, é um advogado a favor da carne, tá entendendo? Mas o cara tem dificuldade de conseguir patrocínio, sabe? É estranho, quando você pensa dessa forma. Né? Então, a ideia do artigo é exatamente essa, a gente despertar uma perspectiva diferente, né? Para que as pessoas possam entender, primeiro, que carne não faz mal, pelo contrário, né? Carne é um alimento essencial, sempre foi um alimento essencial, desde que nós começamos o nosso processo como Homo sapiens. Na realidade, nós começamos a comer carne bem antes disso, né? A gente ainda era lá Australopithecus, quando a gente começou a comer carne, e a gente veio evoluindo graças ao aporte nutricional que a carne nos ofereceu.
né? Então, primeiro assim, culpar um alimento, né? Eu começo com essa ideia no artigo. Culpar um alimento ancestral pelos problemas modernos não faz sentido. Não. Tá entendendo? Não Exato. faz nenhum sentido. É como se você quisesse culpar a faca pelos assassinatos. Tá entendendo? Não faz sentido, né? Então, a ideia é exatamente essa, é passar para as pessoas uma noção mais sólida de por que elas devem incluir carne no seu dia a dia. E ninguém aqui está advogando para a pessoa ser carnívora 100%, só vai comer carne, não é isso. Mas que você mantenha a carne no seu prato, né? Que você não caia nas armadilhas que estão sendo colocadas pela mídia de forma tão enfática, né? Para diminuir ou para evitar o consumo de carne. E a Carol falou uma coisa muito importante. Quantas pessoas não dependem economicamente de toda essa cadeia? Meu Né? Deus! Se são 3 anos de produção, imagina a quantidade de pessoas que está envolvida na produção desse bife que vai ser o meu jantar hoje. Tá entendendo? Então, as pessoas elas vêm com um plano do tipo, vamos parar de comer carne vermelha. Ok. E as pessoas que dependem vão fazer o quê? Né? Então tem tanto um mito econômico, tem um mito ecológico e tem um mito nutricional, que é a minha área, né? Que foi o que a gente procurou trabalhar no artigo. Né? Então eu acho que é muito, muito interessante. Vocês querem que eu fale já os mitos, de um por um? Acho que sim. Então vamos lá. Se tiver dúvida aí nos comentários, tu vai acompanhando aí. Eu não sei porque o meu Instagram não tá passando os comentários, sabe? Aí eu não consigo ver. Aí eu vejo. Tá aparecendo. Tá? Então, vamos lá. Já apareceu um comentário aí do apodrece no intestino. Já apareceu. Esse talvez seja o mais interessante de todos, né? Porque o que é que acontece? Todo alimento de origem animal, todo organismo vivo, na realidade, quando eu falo organismo vivo, eu estou falando todos mesmo, até mesmo os vegetais, né? Nós somos parte de uma cadeia alimentar, e a cadeia alimentar ela tem um elo que é muito importante, que são os decompositores. São as bactérias e os fungos que destroem a matéria orgânica complexa, transformam em matéria simples para poder ser reciclado e a gente ter a cadeia, ter esses nutrientes retornando, né? Então é assim, as plantas e os animais morrem, são decompostos, voltam para o solo, aí as plantas reciclam, transformam mais matéria orgânica e isso é um ciclo que acontece. Os animais, quando são decompostos, né, por essas bactérias e por esses fungos e alguns protozoários também, eles liberam diversas substâncias que são substâncias que têm nomes bem estranhos, tipo putrescina, cadaverina, né? Aí, o que acontece? As pessoas elas trazem isso para dentro do nosso corpo, achando que a carne vai sofrer o mesmo processo de decomposição dentro do nosso corpo. E isso não só revela a falta de conhecimento, infelizmente eu ouvi isso dentro da faculdade, né? Então, dentro da faculdade eu tive que conviver com professores que diziam que carne era um alimento pesado, que apodrecia no intestino, né? Então, se é um mito que a gente tem que combater lá no banco da academia. E a carne ela não tem essa perspectiva de apodrecimento porque dentro do nosso corpo, porque ela não consegue nem chegar no intestino grosso na sua completude. Né? Se você tem um sistema digestório funcionando normalmente, e a gente pode até bem saudável. Falar um pouquinho sobre isso, mas se você tem um sistema digestório saudável, a carne não passa do intestino delgado. Sobra muito pouco para ser fermentado no intestino grosso, que é onde está a maior parte das bactérias. A maior parte da carne vai ser digerida no estômago, né? Vai ser digerida no duodeno, que é a primeira parte do intestino delgado, e vai ser absorvida no jejum e no ilho, que é o restante do intestino delgado, e praticamente nada sobra para o intestino grosso. Né? Agora, se você é uma pessoa que, número 1, tem o costume de comer muito alimento processado, muitos alimentos ultraprocessados. Número 2, tem o costume de usar aqueles prazóis, né? Omeprazol, clotrimazol, né? Esses prazóis que são inibidores de bomba de próton. Né? O que é que eles fazem? Eles diminuem a acidez estomacal. Né? Então, se você tem esses hábitos, se você tem o hábito de comer alimentos refinados, processados, naturalmente você pode ter um problema de digestão da carne. Aí sim,
Mas sim, o problema não pesada. é a carne. Uhum. Tá entendendo? O problema não é a carne que você está comendo. O problema é que você está comendo porcaria, por conta disso você tem azia, aí tem que usar o prazol. O problema disso é que você está comendo porcaria, por conta disso as bactérias que deveriam estar lá no intestino grosso estão proliferando e chegando no intestino delgado, que é uma patologia chamada SIBO, né? Que é Small Intestine Bacterial Overgrowth, né? Que seria supercrescimento de bactérias no intestino delgado. É Então, quer aquela dizer, síndrome do intestino irritável. na realidade, a SIBO, Carol, ela Eles ela estão já é um no problema lugar errado. relacionado com a proliferação de bactérias. A síndrome do intestino irritável, ela pode ser de origem de estresse, ela pode ter várias etiologias diferentes. Mas a SIBO não, a SIBO já tem a ver muito com má alimentação mesmo. Tá A entendendo? porcaria. A porcalhada toda. Tá entendendo? Então, quer dizer, as pessoas elas culpam a carne, né? Porque falta essa informação, né? É tipo assim, mas é porque eu comi carne, tá? Mas você comeu carne como? Ah, não, foi no sanduíche lá do Mac, não sei das quantas, com pão, batata frita e Coca-Cola. O problema é a carne? Tá entendendo? A carne era só um pedacinho. Eu acho muito interessante. Isso me lembra uma propaganda, não sei se você é da época de vocês, eu acho que não, eu sou mais velho do que vocês. Isso me lembra uma propaganda de um remédio para azia, há muito tempo atrás, que o cara dizia, não, eu fui para um churrasco, e aí eu comi carne, comi não sei o quê, comi não sei o quê, comi não sei o quê, comi feijoada, comi não sei o quê, mas aí eu comi aquela azeitona. Azeitona, o problema foi, sabe? Então, quer dizer, as pessoas elas primeiro elas recebem um bombardeio de informação, né? De propaganda negativa em relação à carne, e aí elas assumem isso como uma verdade e pronto. E aí o óleo vegetal que fritou a batata, o pão refinado, o açúcar do refrigerante, não. O problema é a carne. Né? Exato. Isso é bem interessante. Então, a carne ela não apodrece exatamente por conta disso. Por conta de que você tem o processo digestório acontecendo por completo. Né? Então, quando o intestino está funcionando, quando o sistema digestório está funcionando bem, você tem uma acidez adequada no estômago, e isso é inclusive um ponto interessante, porque é um fator de diferenciação entre herbívoros e carnívoros. Você pega, por exemplo, o pH do estômago do cachorro, do gato, né, do ser humano, varia aí de 1 a 2. É um pH extremamente ácido. Quanto é o pH do ruminante, dos estômagos do ruminante, Carol? Você que é da área. 5 e pouco. 5 e pouco, 6. Né? Então, um pH bem menos ácido. Por quê? Sim. Porque ele não precisa lutar contra as bactérias da carne que ele está comendo. Porque, veja bem, olha como é interessante, é sempre interessante a gente fazer esse fio evolutivo, né? A gente tem um pH ácido no estômago porque os nossos ancestrais, quando começaram a comer carne, eles comiam carne que era o resto que sobrava dos grandes caçadores. Então, os grandes caçadores, né, os leões, tigres, dente de sabre, por aí vai, eles comiam e sobrava carne na carcaça. Na hora que sobrava carne na carcaça, depois que o leão saía do lado, o tigre saía do lado, sei lá, os felinos saíam do lado, os caçadores, a gente ia lá de mansinho e tentava comer o resto. A carne já tinha entrado em processo de putrefação, já estava contaminada com bactérias ali. Então, o nosso pH ácido ajuda a resolver esse problema. Nós desenvolvemos toda uma dependência desse pH ácido, né? Então, manter esse pH ácido é extremamente custoso do ponto de vista energético. E nós mantemos exatamente porque ele nos favorece. E a enzima que digere a carne que está no estômago, a pepsina, ela depende do pH ácido para funcionar. Na hora que você toma um omeprazol, por exemplo, você destrói a acidez estomacal e a pepsina não consegue fazer seu trabalho. Você fica bom da azia. Você não sente mais aquela queimação. Mas, em compensação, você destrói qualquer capacidade de digestão a médio e longo prazo. Tá entendendo? Exato. Existem trabalhos associativos, inclusive, de esses inibidores de bomba de próton até com demência, pra vocês terem uma ideia. Né? A minha esposa é neurologista e ela estava mostrando um estudo recente. Então, quer dizer, tudo isso somado, você tem, então, essa história da culpa
entre aspas, ser da carne. Mas a carne ela não passa do intestino delgado por conta disso. A facilidade com que ela é digerida, né? No entanto, os vegetais aí já é diferente. Porque enquanto o boi tem o sistema digestório bem adaptado para comer e para digerir o vegetal, nós não temos essa capacidade. Na realidade, se a gente tirar as bactérias do rumen do boi, ele também não tem, né? Porque são as bactérias que fazem todo esse processo, né? Que ele abriga lá no sistema digestório dele. Na realidade, nenhum animal, né, isso é um dado até interessante, nenhum animal tem capacidade de digerir a celulose, que é o principal carboidrato encontrado nas plantas, né? O cupim, por exemplo, ele come madeira, mas quem digere não é ele. É um protozoário que tem no intestino dele. Né? Da mesma forma, que loucura. Os ruminantes não têm essa capacidade. Mas eles têm a capacidade de abrigar essas bactérias que fermentam tudo lá por dentro, né? Eu estou escutando um chiado. Vocês estão escutando também? Eu também estou escutando. Oi, Medeiros. A Alessandra entrou agora. A Alessandra tá dentro? Tá. Eu não estou escutando nada. Para mim tá tudo certo. Eu estou escutando também. É que eu tô de fone. Tá de fone, né? Eu também tô. Pessoal, vocês estão escutando um chiadinho também? Só eu e o Henrique. Eu acho que pode ser algum fone de vocês. Eu tô sem fone. Eu não coloquei exatamente para evitar isso. Vocês querem testar? Tirar? Deixa eu tirar aqui, vou ver. Tá, tira a Carol, depois eu testo. Daí. Continuou. Carol tirou, continuou. Pra mim parou. Parou. É. Parou. Pronto. Tá nos ouvindo, Carol? Agora sim. Tá. Eu acho que era seu. Eu acho que era teu fone, Carol, mesmo. Tá. Vou ficar sem fone. Ah, e tá uma chuvarada também. O pessoal botou, parece barulho de chuva. Tem barulho de chuva. Vamos com barulho de chuva. Pessoal aí do sul tá com chuva, né? Pois é, então, eu tava falando de... É o mito 1. É o mito 1. Exato, de que a carne apodrece. Então, o que apodrece, na realidade, são as fibras que a gente come, porque nós não temos a capacidade de digerir, né? Então, essas fibras, elas passam sem serem digeridas pelo estômago, passam sem serem digeridas pelo intestino delgado e vão ser fermentadas lá no intestino grosso pelas bactérias que estão lá. Nós, diferente dos nossos amigos parentes, primatas, gorila e tudo mais, nós não temos o intestino grosso grande o suficiente para fazer essa fermentação. Então, esse processo fermentativo que acontece no intestino grosso, do nosso caso, ele é mais um processo para alimentar as próprias bactérias que lá vivem e também parte dessa energia que é liberada das fibras é absorvida pelas próprias células lá da parede do intestino, né? Então, são essas bactérias que acabam fermentando. Então, fermentar significa decompor, significa apodrecer. Essas fibras apodrecem, né? Então, é isso que acontece na realidade. Henrique, significa que comer fibra é ruim? Não, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que a carne não apodrece no intestino, tá? Se você se dá bem com fibra e quer comer brócolis, couve-flor e alface, não tem nenhum problema com isso. Só não precisa você tirar a carne porque acha que é a carne que está lhe causando algum tipo de problema. É a carne que é o problema. Né? Exato. Então, exato. Excelente. Excelente. Não há necessidade. Esse Muito foi o bom. mito 1. Para mim, o mito 2 é o toque dos toques. Né? Pois é, esse mito 2, ele é interessante porque desde a década de 50, a gente vem tendo um processo de vilanização da gordura saturada, né? E a gente não só vilanizou a gordura saturada, como a gente também distorceu os fatos relacionados à quantidade de gordura que existe nos alimentos, né? Se você fizer uma análise do perfil da gordura que tem na carne vermelha, você vai encontrar lá quantidade aproximadamente igual de gordura saturada e de gordura monoinsaturada, que é a gordura do azeite de oliva. Mas ninguém fala sobre esse assunto. Diz que carne vermelha tem gordura saturada. Como assim? A carne vermelha não é Pura. rica em gordura saturada, né? Não existe. Na realidade, se a gente parar para pensar, e essa parte é interessante, o alimento que tem mais gordura saturada de todos não é animal, é vegetal. É o famoso óleo de coco, que tem 80% e quase 90% de gordura saturada, né?
Tanto é que ele no supermercado, quando você vai lá, ele está bem solidificado dentro do vidro. Né? Então, a carne vermelha ela tem gordura saturada? Tem, mas eu não posso dizer que ela é rica em gordura saturada pelo simples motivo de que ela tem mais ou menos a mesma quantidade de gordura monoinsaturada. Né? E a carne vermelha também não é um expoente do ponto de vista de quantidade de colesterol. Então, eu não posso dizer que ela é rica nesses aspectos. Então, a primeira parte do mito que é mito. A segunda parte é sugerir que a gordura saturada entope as artérias e que o colesterol que está na carne vermelha vai influenciar o colesterol que está no sangue. Que isso não existe. Né? Pessoal, desde a década de 50, que vem se tentando comprovar que a gordura saturada causa mal para a saúde e entope as artérias. Desde a década de 50. E desde a década de 50 que vem se fracassando miseravelmente em tentar confirmar essa hipótese. Eu não consigo entender porque que a hipótese ainda permanece. As pessoas continuam querendo provar uma coisa que já está mais do que evidenciado de que não há. A gente tem diversos ensaios clínicos randomizados mostrando que a gordura saturada não causa aumento de mortalidade. Né? Um dos mais famosos é o ensaio clínico, o estudo de Minnesota, que envolveu 9 mil pessoas, mais de 9 mil pessoas, por 5 anos. Eram 2 hospitais psiquiátricos nos Estados Unidos, na cidade de Minnesota, que foram randomizados. Metade dessas 9 mil pessoas consumia óleo de milho e a outra metade consumia manteiga. E o que aconteceu é bem interessante. Ao final do resultado, o estudo não foi publicado. E não foi publicado porque os resultados não estavam de acordo com o que os pesquisadores queriam observar. Essa parte já é a parte que é mais sórdida de todas. E o pior não é isso. Quando o autor foi confrontado, por que você não publicou? A resposta dele foi porque a gente não sabia o que fazer com aqueles dados. Baita! Né? E você fica, como assim, cara? Então fez o estudo foi caro, envolvendo um bocado de gente, e tu simplesmente, porque não era o que você acreditava, você não publica. Foram precisos 16 anos depois para esse estudo ser publicado, né? Que mostrou, né, em primeiro lugar, mostrou que a mortalidade por todas as causas no grupo que comia manteiga era menor do que no grupo que comia óleo de milho. Ou seja, o que você prefere? Você prefere morrer cedo com o colesterol baixo ou você prefere morrer mais tarde? Eu prefiro morrer mais tarde. Tá entendendo? Então, esse é o primeiro ponto. Mas logo depois tem um cara chamado Christopher Hamsden, que ele é um dos meus ídolos na ciência, porque ele é um cara que pega esses estudos antigos e ele reanalisa os dados. E ele fez isso com o estudo de Minnesota. E ele fez uma reanálise dos dados e ele verificou que mesmo de doenças cardiovasculares, ou seja, o principal foco de diminuir o colesterol no sangue é a doença cardiovascular. Então, mesmo com doenças cardiovasculares, mesmo analisando esse aspecto, os indivíduos morreram menos quando estavam comendo manteiga ao invés de óleo de milho. Ou seja, a gordura saturada não é um problema. Né? Isso já teve vários, a gente já tem revisões sistemáticas. Em 2020 teve uma publicação de uma revisão sistemática que foi publicada no Jornal da Associação Americana do Coração, dizendo que não tinha essa associação, que a gordura saturada não estava associada. O próprio estudo Pure, que é um estudo epidemiológico grande, com mais de 130 mil pessoas, né? Mostrou que a gordura está associada com menor índice de doença cardiovascular, com menor índice de AVC. Quer dizer, o que precisa mais? O problema é que as pessoas se fixaram nessa visão do colesterol, né? As pessoas se fixaram de que o colesterol é ruim, se o colesterol aumentar, dá problema. Né? E ao se fixar nessa história do colesterol, se esqueceu todo o resto. Tá entendendo? Então é assim, o cara começa a fazer uma dieta melhor, aumenta a carne, diminui o carboidrato refinado, diminui tudo isso, aí perde peso, melhora a pressão, melhora o diabetes, sabe? Melhora todos os aspectos do corpo, mas o colesterol aumenta um pouquinho, aí isso é motivo para a dieta parar, porque tá tudo errado. Errado estava antes, que o cara estava obeso. Tá entendendo? Então, outro estudo muito interessante que foi feito em hospitais do Japão,
mostrou que a quantidade de pessoas que ia para o hospital com infarto, metade delas tinham colesterol dentro dos níveis normais. Metade. Por que eu vou dizer que o problema é o colesterol? Tá entendendo? Então, assim, é um mito que demora a morrer. Tá entendendo? A gente tem muitos ensaios, a gente tem muito estudo já feito sobre isso. Infelizmente, é um mito que a gente continua escutando. Né? Hoje em dia, por exemplo, a gente escuta não só que a carne vermelha tem gordura saturada e vai aumentar o colesterol e tudo mais, mas a gente escuta, por exemplo, que margarina é melhor do que manteiga. Essa me mata. É um negócio, chega a ser bizarro quando você escuta esse tipo de coisa. Entendeu? E você escuta isso porque... E qual é a justificativa? Porque a margarina vai diminuir o colesterol. Tá entendendo? Aqui a gente tem um ditado, Henrique, que no sul é de cair os butiá do bolso. É bizarro, butiá é uma frutinha, né? Não, olha, caiu os butiá do bolso. Eu digo assim, ó, a pessoa trabalha com isso, a pessoa tá no meio rural e aí ela vai na cidadezinha próxima ali, no médico, e simplesmente ele manda cortar a carne e dá estatina, né? Toma aqui e diminui a carne. Se tu come todos os dias, come 2 vezes na semana. Como é que esse cara tá produzindo carne, ele tá trabalhando no campo e faz isso com ele, sabe? E ele fica sem referência, né? Porque é o médico que tá falando, porque é uma profissional da saúde que tá falando. Então a gente tem que bater bastante, né? A gente tem que vir informar e falar, porque uma hora tem que entrar na cabeça. E é importante também, né, Carol? Acho que a gente já comentou, mas assim, essas pessoas que estão lá no campo, elas não vão ter o tempo e não têm a dedicação, não têm tudo de fazer assim, vou estudar que nem o Henrique. Não, isso é profissão do Henrique. Então, assim, nada melhor do que ele ter lá a revista no campo, para daqui a um pouco entregar para alguém que falou mal da carne. O Henrique caiu. Ir lá e falar, entregar a revista. Mas olha aqui, ó, tá vendo esses mitos, ó? O que tem? Essa revista, por exemplo, que o Henrique escreveu, que é a edição 14, que foi lançada domingo, essa revista é super completa. Por quê? Porque a gente começa lá no solo, tem artigo sobre o solo. Eu vi. Tem artigo sobre campo nativo. Aí a gente entra na parte reprodutiva, cuidando das vacas para produzir mais terneiro. Falamos sobre a carne certificada, né? Com a Nadoralina. Então, tem base, bastante base. E aí a gente chega, eu digo, essa revista vai do solo ao prato. Ao prato, muito boa. Ela tem um artigo que fala sobre solo, ela tem um artigo que fala sobre o campo nativo. A gente passa pela reprodução. Então, e chega lá no prato através do Henrique desmistificando isso. Então, quanto mais a gente falar, até para o pessoal que trabalha na pecuária, a gente de outra maneira, outro público falando, um nutricionista falando. Então, isso tudo se completa, né? Eu digo, a gente tem que se unir em prol da carne vermelha, né? Exato. Claro, mais as pessoas estiverem engajadas. E eu sempre falo, né? Com base científica, com base técnica. Não só bater, falar por falar, ou às vezes ser reativo, né? Sim. Sim. Né? Claro. Que é uma coisa que às vezes a gente nota, né? Tá nas redes sociais, ser reativo. Não, vamos falar com base científica, né? Vamos falar com quem entende. Claro, né? Claro. Então, acho que isso é a importância também, né? Exato. Antes que eu esqueça, viu? Passou já 2 perguntas. Uma em relação à questão dos rins e a outra a vesícula. Eu acho que talvez não dê tempo do Henrique falar de todos os 8, mais esses 2. Então, no finalzinho, a gente pode dar uma dica ali, que eu acredito que o livro... Eu acho que a gente nem deve falar dos 8, porque senão o pessoal não lê o artigo. Isso aí! Ô, Henrique, Ele tá mais ligado que a gente. Boa, que boa. Então, rins e vesícula, tá? Vamos falar. Eu queria também... sobre... Eu acho que é legal falar sobre eles. Boa. É Eu quero também dar uma dica, eu vou pegar um livro aqui atrás. Pode continuar conversando. Bom, em relação à questão dos rins, pessoal, é muito interessante isso, porque é rins e fígado, né? Que se fala muito sobre essa questão de que a carne vermelha afeta os rins e afeta o fígado. Bom, em primeiro lugar, não existe nenhum
estudo na literatura mostrando que carne vermelha cause problemas renais ou problemas hepáticos, tá? Simplesmente é inexistente, tá certo? O que é que a gente observa na literatura? O que a gente observa na literatura é que pessoas que já possuem doença renal crônica, muita atenção, pessoas que já estão doentes, alguns tipos de doença renal crônica precisam ter uma diminuição do consumo de alimentos de origem animal. Não é que o alimento, e aí é um ponto importante, não é que o alimento de origem animal causou o problema. O alimento de origem animal, ele acaba sendo aí, a carne vermelha acaba sendo aí, um fator que precisa ser ajustado porque a pessoa está doente. Tá entendendo? As duas maiores causas de doença renal crônica é hipertensão e diabetes. E isso é claro, assim, cristalino, né? Isso não tem dúvida. Qualquer pessoa que trabalha na área de nefrologia tem isso como causa. E o que é que causa hipertensão e diabetes? Diabetes a gente sabe, é o excesso de carboidrato refinado, é claro como o nosso principal causador de diabetes, glicemia alta, né? E a hipertensão, 75% dos casos de hipertensão são causados por excesso de carboidrato refinado também. Então, mais uma vez, a gente volta para o exemplo do começo da live. O sanduíche com carne, Combo. batata Combo. frita, o combo, né? O McLanche infeliz. Sanduíche com carne, batata frita e refrigerante. É a batata frita, é o refrigerante, é o pão que vão causar a doença renal crônica. E não a carne. Exato. Entendeu? E sobre a vesícula, sobre a vesícula aí é que não tem nada de carne causando problema na vesícula. Se a pessoa está querendo saber sobre quem não tem vesícula, se pode comer carne, não tem absolutamente nenhum problema. Exato. A pessoa que não tem vesícula, via de regra, ela, durante um período curto após a cirurgia, ela precisa diminuir um pouco a ingestão de gordura, mas é qualquer gordura, porque a vesícula ela concentra os sais biliares que são responsáveis por emulsificar essas gorduras, facilitando a digestão delas. Tipo um então, detergente para gordura, pessoal. Um detergente. Exatamente. O detergente faz exatamente isso, ele emulsifica. Né? Porque como a gordura não se mistura com a água, quando você come um alimento gorduroso, você forma gotículas muito grandes que as enzimas digestivas não têm como atuar. Então, a bile, ela transforma essa grande gotícula em gotículas menores, que é o que o detergente faz na pia. O detergente só consegue tirar a gordura do prato porque ele transforma em gotinhas tão pequenininhas que a água leva. Tá? Então, é um emulsificante. Tá? Então, esse papel é feito pela bile. Como a pessoa tirou a vesícula, ela agora não concentra mais a bile. O fígado produz a bile de forma um pouco mais diluída. Então, para algumas pessoas, pode dar um certo desconforto à gordura, mas é qualquer gordura, independente de ser gordura da carne, do peixe, ou até mesmo azeite de oliva, não interessa, entendeu? Exato. Exatamente. Bom, essas duas aí apareceram. Agora ainda... Vamos para o mito 3? Vamos. Tem uma coisa interessante no mito 2, que eu coloco no artigo também, que é exatamente o aumento do consumo dos óleos vegetais. O gráfico e a diminuição, né, a diminuição do consumo das gorduras de origem animal. Né? No caso, a manteiga, né? No caso, a banha, no caso, o sebo. Né? Se a gente observar no gráfico, vocês vão observar, o pessoal que baixar o artigo, vocês vão observar que há uma diminuição ao longo do tempo do consumo de manteiga e do consumo de banha e de sebo. Aqui no Brasil, a gente nem mais encontra sebo para usar para fazer os alimentos. Tá? Tem umas marcas, andei pesquisando, tem. Que legal. Tem. Posso mandar depois para vocês. Por aqui. Uhum. Muito bom. Tem sim. Porque, não sei se o pessoal que está assistindo a gente sabe, mas as batatas fritas do McDonald's, por exemplo, elas eram feitas em sebo bovino antes do advento dos óleos vegetais. Né? Teve uma pressão muito grande na década de 60 para modificar a forma como elas eram feitas. E isso é um prejuízo enorme para a saúde, não só das pessoas que estão consumindo, porque os óleos vegetais são extremamente oxidáveis, mas é um prejuízo enorme para as pessoas que estão fazendo
as batatas, porque elas aspiram a fumaça, aquele gás contendo a gordura, que se acumula É horrível. que acumula no pulmão da pessoa. O troço é tão tóxico que os uniformes precisam ser lavados de uma forma especial, porque se eles forem lavados de forma normal, não consegue remover o grude que fica e ainda corre risco de combustão espontânea, do troço pegar fogo espontaneamente, pra você ter uma ideia do nível de toxicidade. Um negócio assim seríssimo. Então, é esses óleos vegetais que aumentaram o consumo. O pessoal que pegar a revista vai ver que da década de 50 para a década de 60, os óleos vegetais, eles subiram de uma forma vertiginosa, aumentando aí mais de 1000% o consumo. Bom, se eu tenho gordura da manteiga, do sebo e da banha caindo, e o óleo vegetal subindo, por que a culpa das doenças cardiovasculares é do que está descendo? E os grãos, né? E os grãos subindo também, né, Henrique? Sim. Tem um gráfico parecido, é bem parecido, na verdade, não é a mesma fonte que tu usou no artigo, que é do infográfico também do Sacred Cow, é um dado próximo, e essas linhas, assim, é assustador. É bem como tu disse. Grãos e açúcar, tudo lá, óleos vegetais subindo e os produtos de origem animal descendo. Olha que interessante que o Pedro falou, ele lembrou de uma das marcas que é a Beef Passion, depois eu botei ali pro pessoal e vou colocar na legenda, que tem o tallow, que é esse sebo bovino, né? E ele disse que eles chamam de manteiga bovina, porque o gordura pode assustar as pessoas. Incrível. É bem que a gente tá falando aqui, né? Ou fala assim, ai, sebo. A pessoa já fica toda assim, receosa. Porque sebo já lembra ceboso, né? Ceboso não é uma coisa muito legal. Mas lá na Austrália tinha, eu comprava direto, tanto a gordura de pato, que tinha muito, que é muito saborosa, a gordura bovina, né? No caso, a gente pode chamar sebo, enfim, tallow, que é em inglês, e é muito saborosa. E ela não dá um cheiro tão forte quanto a banha de porco. A banha, eu particularmente não gosto muito da banha porque eu não sou muito fã do cheiro. Eu prefiro a manteiga por causa disso. Isso aí. Mas o sebo seria bem interessante. Maravilhoso, maravilhoso. Tem várias empresas, depois eu mando para vocês. Pois é. E coloco algumas aqui na legenda. Então, Lívia, veja bem, como é que eu posso culpar uma gordura que está diminuindo de consumo pelo aumento das doenças cardiovasculares? Na realidade, o raciocínio é inverso. Se ela está diminuindo, já que eu vou usar ela como alguma coisa, se ela está diminuindo o consumo e a doença cardiovascular está aumentando, eu posso dizer que o problema da doença cardiovascular é porque estão comendo menos. Está faltando o consumo de manteiga, de banha e de sebo, né? Então, assim, simplesmente não faz sentido você associar as duas coisas e botar um elemento de causalidade nesse aspecto. Né? Quando tem outras coisas tão claras sendo evidenciadas, né? E é isso que me deixa noiado, sabe? Como é que as pessoas não conseguem ver isso? Tá entendendo? As pessoas olham para um gráfico desse e dizem, a culpa é da gordura da carne. Onde é que o cara tirou isso, né? Mas assim, a gente tem muitos interesses por trás, né? E a gente sabe que o interesse do ponto de vista dos ultraprocessados é muito grande. As empresas que trabalham com isso são muito maiores do que as empresas de pecuária. Tá entendendo? Mesmo que você pegue grandes empresas de pecuária, sei lá, JBS, eu imagino que seja uma das grandes, né? Ela nem se compara com a Monsanto, sabe? É muito pequenininho perto da produção de soja, de grãos, dessa coisa. E lembra, né, Henrique, eu acho que tu me perguntou uma vez numa live, até a Carol pode comentar a opinião dela, mas acho que tu disse assim, mas como é que funciona essa questão até do marketing? Por que a gente não vê essas grandes da pecuária falando bem da carne? Por que elas não estão falando isso aqui que a gente está falando, desmistificando isso aqui também? Daí eu disse, olha, a minha opinião, Carol, foi assim, é que não tem as grandes, não tem o cara da pecuária, o cara não sei o quê. Tem tanto pecuarista, é tão pulverizado, diria assim, até no Mato Grosso, esses tempos eu vi lá alguns dados, mesmo os produtores que pensam, lá no Mato Grosso tem muito produtor grande. Gente, era 80 e poucos % de todos os produtores abaixo de 200 cabeças. Algo assim. Sim.
Como a gente vai unir essas pessoas? Aqui a Carol sabe, ó. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, é um dado que está até numa edição da revista. Aqui nós temos 97% de pecuaristas com menos de 250 cabeças. Isso é... Então, é uma gama, é muito grande. Se não me engano, no Brasil é milhões assim, de pecuaristas se tu vai... E aí, reunir esse pessoal. Cada um tem um interesse. Outra coisa, o pessoal da pecuária, ele tá preocupado em produzir. Tem tanta coisa que ele precisa ver. É a chuva, é a seca, é o preço que caiu, é o manejo da pastagem, porque hoje alagou e eu não vou conseguir botar meu gado, mas amanhã eu tenho que tirar porque tá seco. É a água que faltou no bebedor, é a cerca elétrica que o boi que não funcionou porque caiu a luz. Sabe, é uma gama muito grande. A gente passou o tempo inteiro pensando nisso e se preocupando dentro da porteira ou fora da porteira também na comercialização, no mercado, que essa parte nutricional e essa parte do marketing ficou pro lado. Exato. E o pessoal nem sabe como fazer isso. Claro que eu tô falando uma média, tá, pessoal? Porque a gente tem grupos, tem expoentes fazendo isso e levando. Outra coisa que a gente vê, agora o consumidor ele quer saber como é que se produz essa carne. Como é que o fazendeiro vive? Ele é sustentável mesmo? Porque isso é uma outra coisa, Henrique, que a gente vê, que nós da pecuária, mas a pecuária não é sustentável. A gente tem o arroto do boi, o pum do boi, né? Que é um dos temas que a Lívia fala muito e consegue desmistificar muito através do livro, né? Então, é uma gama de coisas que o produtor, que o pecuarista está preocupado, que ele esqueceu do marketing, né? Então, e aí as grandonas vieram, né? Quando tu deixa um intervalo, as grandes dos vegetais, dos óleos vegetais, vieram, dos ultraprocessados. Que querem imitar, né? Que querem fazer as vegetais, a carne vegetal. Aí, por exemplo, a gente tem a parte do bem-estar animal, que é outra coisa que marreteiam muito a pecuária. Mas tem bem-estar animal, esses animais são bem criados. Só uma pergunta que eu tenho a fazer. Tu acha que um animal mal criado, ele vai engordar? Ele vai produzir uma carne boa? Ele vai produzir uma carne macia? Movimento... coisas assim. É muito mito para se derrubar. Não só a parte nutricional. É muito trabalho precisa de ajuda, né? Sustentabilidade. Por isso que a gente tem... Eu vou trazer um dado para vocês que eu pesquisei, que está na revista. A gente alimenta, a pecuária brasileira, o agro brasileiro alimenta 1/7 da população mundial. Olha o tamanho disso. Olha o tamanho e o que o agro brasileiro representa para o resto do mundo, né? Aí vamos para a pecuária. A pecuária, nos últimos 30 anos, ela aumentou em produtividade 160%, enquanto a área de pastagem reduziu 14%. Esse dado é sensacional. Tecnologia, isso é o uso científico. Isso são as nossas universidades, os nossos centros de pesquisa fazendo tecnologia para produzir mais carne e menos hectare. Então, o que a gente quer lá no final? Cuidar de tudo isso para chegar lá no final e produzir uma carne de qualidade nutricional boa, uma carne com qualidade sanitária, porque isso é uma outra questão, sustentável. Nós somos sustentáveis, sim. Não existe outro país no mundo que não seja sustentável. O Brasil é o top da sustentabilidade. Tem muita gente de fora que conhecer como é que a gente faz. A agricultura regenerativa, a pecuária regenerativa, que agora a gente fala muito. A revista também já fez vários artigos, inclusive nós já fomos visitar o pessoal aqui no Rio Grande do Sul fazendo pecuária regenerativa e produzindo muito bem. O pessoal na Argentina produzindo muito bem gado, carne de qualidade de gado a pasto. Então, aí a gente fala do marketing. Precisa. Sim. Precisa cada vez mais. E sabe, Henrique, que tem uma coisa que a revista... quando a gente começou com o projeto da revista, né? A revista fez 2 anos agora, é um projeto recente. Recente, sim.
Ela é a filha mais nova, como a gente diz, tá? Porque ela é feita por uma veterinária e um zootecnista, que é o meu marido. Então a revista não é técnica porque é feito por nós aqui, por uma equipe também. E a gente sempre falou uma coisa, a gente produz tanta coisa boa dentro da universidade, dentro do campo, e isso não é divulgado de uma maneira assim simples. Porque o pessoal não lê artigo científico. Vocês mesmos, vocês dois. Infelizmente, Vocês mesmos, vocês traduzem artigos científicos das suas áreas para nós. Né? O Henrique com os mitos aqui, a gama de artigo científico e de revista científica que ele trouxe para dentro da revista é enorme. Só que ele traduziu isso nos 8 mitos. E a pecuária e a revista, a gente tem essa missão de traduzir e de trazer e de ficar o tempo inteiro falando. E muitas vezes a gente fala uma coisa que o básico precisa ser dito. A gente acha que não precisa isso daí, não. Não, o básico precisa ser dito. E diariamente e sempre, né? É verdade. Porque é uma coisa que só reforça o que a gente vem estudando e o que a gente vem buscando, né? Claro. Esse movimento contra a carne, Carol, é um movimento claramente urbano de pessoas que não fazem a mínima ideia de como é que o boi é tratado e é criado no campo. Entendeu? Eles veem os documentários que tem na Netflix, que retratam uma realidade norte-americana muitas vezes, e acham que é assim no mundo todo, tá entendendo? E eles têm uma característica de humanizar as relações entre os animais, entre o homem e o animal e entre os animais, e eles acham que o boi é maltratado quando é criado pela gente. Mas é exatamente o contrário. Esse bicho solto na selva, ele vai morrer doente, ele vai morrer comido Aos por pedaços. bicho, né? E quando eu falo comido, não é porque ele vai ser transformado em bife como a gente transforma, não. Ele vai ser comido vivo. Né? As pessoas elas acham que os bois, se vivessem livres, iam morrer com todos os familiares ao redor, anjinhos e velas, e todo mundo assim, uma morte humanizada. Sabe? Gente, isso não existe na natureza. Eu acompanho um perfil do Instagram chama Nature is Metal, que são só vídeos da natureza do jeito que ela é. Como é que funciona um crocodilo caçando, como é que funciona um tigre caçando. Vocês não têm noção de como é a natureza. Tá entendendo? A natureza é cruel, ela é severa. Nós ela que é somos. hard, tá entendendo? E nós, quando eu falo nós, parece até que eu sou pecuarista, né? E quando nós seres humanos, nós seres humanos, quando criamos os animais, a gente trata esses animais de uma forma muito melhor do que eles nem sonhariam de ser, de ter uma vida dessa. Um animal no pasto, um boi brasileiro no pasto, ele tem comida, ele tem proteção, ele tem antibiótico contra doença, ele tem tudo que você puder imaginar para não acontecer problema. Tem até música. Alguns têm até música. Pois é. Por quê? Porque a gente precisa de uma carne de qualidade, porque como a Carol falou, 1/7 do planeta é alimentado por isso aí. Então a gente precisa de uma carne de qualidade. Como é que eu vou exportar uma carne dura do animal estressado, do animal que não engordou da forma correta? Vamos usar. E Henrique, tem que usar a cabeça. E tem outra coisa que a gente precisa pensar, muitas vezes, é assim, ó, a gente não pode falar só da carne. Ah, ele caiu de novo. A gente não pode falar só da carne que a gente vai comer no final de semana, né? É o bife de todo dia, é a carne de todo dia, né? A gente tem que bater nessa tecla também, né? E a questão da saúde, como a gente estava falando do Medeiros, né? Pera de novo. Tá. O Medeiros, claro, performance. Meu Deus. Ah, Carol, pedi pro Henrique contar um pouquinho. Pedi pro Henrique contar um pouquinho dele. Ah, sim, sim. Henrique, tu caiu aí bem na hora que eu tava falando. Muitas vezes a gente vê propagandas daquela carne do final de semana, do churrasco. E a gente tem que pensar na carne de todo dia, do bife de todo dia. A gente tem que comer carne todo dia. Não é só no churrasco do domingo. Exato. A carne como sinal de uma pessoa de saúde.
que tu não precisa de medicamento, que tu não precisa do suplemento. Aí eu tava falando pra Lívia para te falar um pouquinho do atleta do Medeiros, né? Que é um Sim, sinônimo, né? sim. Essa questão da carne, do tipo de nutrição da carne, ela se revela em diversos estudos. Né? O Medeiros, ele é assim, ele é um ponto fora da curva, porque afinal de contas ele é um ultra atleta, né? Um cara que treina com 53 anos de idade, ele tem uma forma física alucinante, né? Mas quando você analisa, por exemplo, eles fizeram um estudo no Quênia com crianças. E eles botaram as crianças para comer, dividiram em 3 grupos. Um grupo comia só vegetais no lanche da escola, o outro grupo comia laticínios e o outro grupo comia laticínios e carne. O grupo que comia laticínios e carne não só se desenvolveu intelectualmente mais, como cresceu mais, como desempenhou até papel de liderança no parquinho de forma mais eficaz. Ou Quero um seja, mandãozinho. a carne se reflete não só fisiologicamente, mas psicologicamente. Existem diversos estudos mostrando um aumento da depressão, automutilação, sintomas bipolares, transtornos de déficit de atenção em pessoas que não comem carne. Você está entendendo? Então, quer dizer, são estudos associativos, esses últimos que eu falei, não são ensaio clínico randomizado, ninguém sabe o que é que vem primeiro, se a depressão faz com que a pessoa se torne vegana, ou se é o veganismo que faz com que a pessoa entre em depressão. Mas o que é fato? Tem uma associação aí. Associação, claro, levanta a hipótese, né? Então é uma hipótese que deve ser levada em consideração. Não faz nenhum sentido a gente parar de comer um alimento como esse. Mas a gente tem uma agenda, realmente, a gente tem um trabalho que precisa ser feito, né, para que as pessoas possam entender que é um alimento fundamental, né, que é um alimento que precisa existir. Né? E, mais importante de tudo, que é um alimento que faz parte do sistema global, não só de economia, mas do sistema ecológico global. A biosfera precisa de ruminantes, tá certo? Porque sem os ruminantes a gente tem desertificação do solo, a gente tem ciclo do carbono afetado, afeta tudo. Tá entendendo? Eu gosto muito de contar uma história interessante. Não sei se você já ouviu falar, Carol, de um cara chamado Alan Savory. Sim. O Alan, já ouviu falar? Sim. O Alan Savory, ele é um cientista sul-africano que tem uma palestra maravilhosa no TED. Tá? Ele, tá dando nessa palestra... Spoiler da minha palestra. Ah, é? Tô dando spoiler da minha palestra da jornada. Mas a palestra dele no TED é fantástica. E ele faz um meia-culpa, né, do que aconteceu com ele na década de 80, 90, lá na África do Sul, quando ele chegou à conclusão de que o problema da desertificação que estava acontecendo na savana africana era por conta dos elefantes. Ele achava que tinha que matar elefantes. E isso foi uma questão que foi levada para vários cientistas lá, e chegaram a essa mesma conclusão e mataram. Eu não lembro o número exato, mas se eu não me engano, são 25 mil elefantes. E o que aconteceu com a desertificação? Aumentou. Porque os elefantes eles estavam diminuindo o ritmo da desertificação. O que eu estava achando que era acelerado era lento porque os elefantes existiam. Sem os elefantes a coisa piorou. Então você querer pegar um sistema complexo como é a nossa biosfera e usar esse sistema complexo, querer uma solução simples para ele, não existe. Não existe. É você querer tapar o sol com a peneira, tá entendendo? Eu costumo dizer que é um lençol curto. Você puxa de um lado, aí descobre o pé. Aí você puxa para cá e descobre o braço. Aí você fica tentando cobrir um lado e vai acabando descobrindo outros lados. Entendeu? Então é bem complicado isso aí. Bem complicado mesmo. Exatamente. Pessoal, mais alguma pergunta? Vamos mais para mais um mito? Acho que tem depois uma live. Vamos. Eu tenho mais uma live agora às 19h30. Tá. Né? Mas acho
que dá pra gente fazer mais um mito aqui. Tá bom. O próximo mito, o mito 3, é carne causa doenças e diabetes tipo 2. Esse mito aqui é muito interessante, porque ele fala exatamente sobre aquele tipo de estudo que a gente estava falando, que são os estudos associativos, né? Eu chego para as pessoas, delimito aí uma população, né? E chego para as pessoas e entrego para elas um questionário de frequência alimentar. E aí, em cima desse questionário, né, as pessoas respondem lá, você come carne quantas vezes por semana? Né? Você come isso quantas vezes por semana, etc. e tal. E no final das contas, o questionário ele não associa onde é que essa carne é comida. Ela é comida dentro do pão, com batata frita e com refrigerante. Então você tem muitos vieses. Tá entendendo? Então você tem muitos vieses que não são levados em consideração. Aí, numa situação como essa, você associa a carne ao diabetes tipo 2 facinho. Pô, o cara tá comendo um sanduíche do McDonald's com pão, batata frita e Coca-Cola. E tá ficando diabético, a culpa é da carne, claro. Né? Parece óbvio, né, que a culpa é da carne. Né? Então, esse é um mito muito fácil da gente quebrar. No entanto, quando a gente pega os ensaios clínicos randomizados, quando a gente pega estudos maiores, né, então a gente vê que essa associação ela não existe. Né? Não só a questão do diabetes, mas também a questão do câncer, né, que é um outro mito muito comum, né, que a carne vermelha aumenta a questão do câncer. Né? Então, esse mito é bem facinho de derrubar. Né? E ali no artigo uma coisa que tu fala que é interessante é saber dividir o que é carne in natura, vermelha in natura, e o que é carne processada. Uhum. Então, a gente também tem que fazer essa divisão, deixar isso bem claro. Sim. Né? Sim. Mesmo a carne processada, Carol, ela tem uma associação pequena com o câncer. Verdade. Mesmo a carne processada. A carne vermelha in natura, né, essa que a gente faz o nosso bife, o nosso churrasco, essa não tem associação, a associação é limitadíssima. Mas a carne processada tem uma associação pequena também. Pra você ter uma ideia, a associação da carne processada. Tem um estudo interessante que foi feito em ratos. Esse foi feito em ratos, né? Então, a extrapolação para humanos é um pouco mais complicada. Mas tem um estudo interessante que o bacon, ele foi protetor contra o câncer de cólon. Quer dizer, os ratos que comeram bacon, eles tinham menos câncer de cólon do que os ratos que não comiam bacon. Eu adoro tá entendendo? Então, quer dizer... Você fica, como assim, né? Como assim? E mesmo aquela revisão, né, Henrique? Aquela revisão, acho que é 2019, 2020, que assim, acabou com todo... Sim. É justamente isso, assim, como se fosse a última, não lembro agora aquele termo, a última lápide lá para... Acabou com esse mito. É a última pedra, o último prego no caixão. Prego né? no caixão, Exato. isso aí. Se fosse assim um mito, não, porque tem algum problema, carne de algum tipo. Não, eles colocaram até as processadas no meio. Foi. Então, assim, é para uma meta-análise de muitos estudos, realmente. Essa meta-análise que a Lívia está falando, na realidade é um conjunto de 5 meta-análises que saiu no Annals of Internal Medicine, Isso. Né, em 2019. Que esse conjunto de meta-análises foi tão interessante, eles saíram na mesma edição do Annals of Internal Medicine. E o editor dessa revista teve o e-mail dela flodado, né, como a gente chama, recebeu um flood de e-mails de spam tentando impedir com que ela publicasse a revista. Foi Bombardeado, um negócio assim, bombardeado. Essa história que eu estou contando saiu no BMJ, né, do British Medical Journal. Saiu no BMJ, falando exatamente sobre isso, sobre como é que a agenda anti-carne tenta influenciar a ciência para que a ciência não publique as coisas, entendeu? Então é aquilo que a gente está falando desde o começo, né? Nós estamos nadando contra a maré, certo? Sem sombra de dúvida, nós estamos nadando contra a maré, e essa prova de natação contra a maré precisa de cada vez mais pessoas para a gente poder alcançar
esse objetivo. Realmente não é fácil. E Né? eu sempre comento que isso é um trabalho de formiguinha, né? Muitas vezes ao redor do teu círculo, né? De amigos que não são da pecuária, tu tem que chegar e falar, ó, sabe? Carne faz bem, carne tem vitaminas, sabe? É um alimento completo. Porque muitas vezes tu vê assim, gente perto de ti que é instruída, que são formadas em outras áreas, e estão diminuindo o consumo de carne por quê? Né? Sim. Eu sempre digo assim, se tu não gosta, ok, gosto é gosto, tá? Agora, vem me dizer que eu parei de comer carne porque a judia dos animais, não dá. Ah, porque ela tem colesterol, não dá. Então, é um trabalho de formiguinha de diário, às vezes, assim, de tu ir num jantar e falar alguma coisa. E tu tem que falar, tu tem que ter base. Eu acho que a gente tem que deixar essa informação muito clara para as pessoas. Não deixar passar. Exato. Se ouviu alguma coisa, não deixa passar. Fala, né? Até para as crianças, né? A gente conversou muito aqui numa feira que teve aqui, Henrique, há pouco tempo atrás, que é a Feira de Pecuária, que nós temos aqui no Sul. Eu e a Lívia conversamos muito sobre isso, falar para as crianças também. No colégio, muitas vezes tem vieses, né? Semana do Meio Ambiente, põe lá um boizinho pastando debaixo da árvore lá, né? Então, para ver que é importante, a gente tem que falar sobre isso, né? Com A certeza. gente tem que continuar falando, nós temos que essa é uma tecla que nós temos que continuar batendo muito, porque é só através desse tipo de diálogo, desse tipo de live, desse tipo de artigo, desse tipo de revista, que a gente vai conseguir chegar e mostrar como é que é a realidade, né? Porque a campanha contra é muito forte, né? O marketing contra é muito forte, né? É uma agenda muito poderosa que conta com apoiadores muito poderosos, né? Que são essas empresas que produzem esses grãos e todos esses produtos ultraprocessados, né? E que a gente nós não podemos sucumbir a isso, né? Porque é sem futuro deixar de comer carne. Tanto é que Exato. 86% das pessoas que se tornam veganas deixam de ser veganas em 2 anos. E elas não deixam de ser veganas porque é difícil encontrar vegetal, não, porque é só ir no supermercado que tem vegetal. Elas deixam de ser veganas porque elas não Elas aguentam. ficam fracas. Elas não aguentam. E não aguentam por quê? Porque carne não é um alimento essencial. Simples assim. Exato, exato. Passou uns comentários bem legais aqui, deixa eu ver, que tem um que eu acabei não. Ah, acho que a Maria falou, as pessoas falam mal da carne, as pessoas que falam mal da carne são as mesmas que comem a batata frita no óleo vegetal, que não veem os rótulos, não leem os rótulos dos alimentos. É, muito dessas... É isso, né? É bem o que a gente tá falando. O Henrique faz uma coisa muito legal, que é ir no mercado e ver os rótulos, né? Eu acho bárbaro isso, porque eu faço isso também. Eu fico apavorada, assim, com as coisas que a gente lê. E aí eu comecei a ver os vídeos do Henrique, aí é bizarro, assim, as coisas que tem, né? É. E é tudo muito escondido, sabe, Carol? Muito escondido. Tem muitos subterfúgios que são utilizados para enganar literalmente as pessoas. Tá entendendo? O Medeiros também comentou, até o pessoal da pecuária não sabe, Carol. Já tive reunião com uma associação que me perguntou se eu não tinha medo do meu colesterol. É bem isso. Não, mas eles têm. E não é problema, e eu acho que é interessante também falar assim, não é problema a pessoa não saber. Porque mesmo quem já estudou, que já teve algum contato, é tanta mentira mesmo, às vezes a gente fala mito, né? Mas é tanta mentirada todo o tempo que a pessoa fica meio perdida. Como é que tu vai te defender de tanta coisa? Então cabe ao Henrique na área dele, a Carol na área dela, todo mundo, né, fazendo a sua parte. Daí eu acho que a gente se une nessa, digamos assim, nessa missão e continua. Eu sempre comento aqui com a equipe, assim, ó, Revista Pecuária Sul é páginas abertas para quem quiser colaborar para defender a carne vermelha, para defender a nossa pecuária, sabe? Porque a gente precisa se unir. A gente não pode cada um ficar na sua bolha, eu vou falar só com os meus.
Sabe uma coisa Vou que era falar só com as... legal, Carol? Eu vou te mandar o contato do Medeiros, do Alessandro. Vira e mexe, ele tá aqui. Vira e mexe, ele tá aqui no Brasil. Acho que ele vem agora para Campinas para fazer uma palestra. Ah, que legal. Acho que é Campinas. Asbran é o nome. Eu não Sim. sei exatamente. Né? Sim. Então, vira e mexe, ele vem. Ele virou, assim, uma espécie de embaixador da carne. Entendeu? E eu acho que se você conseguir fazer uma ponte... pronto, encontro de nutrição animal. Então, se você conseguir fazer uma ponte nesse sentido, eu acho que é muito positivo. Né? Não só para ele, mas também positivo para o setor, para mostrar que as pessoas... Porque qual é o grande lance? O grande lance é assim, o que é mais patente hoje nessa questão contra a carne? Que ela faz, entre aspas, ela faz mal para a saúde. Né? Se você puder mostrar que isso não existe, tá entendendo? Através de exemplos, isso é fantástico. Né? Exato. Então, acho uma boa ideia. Vou botar você em contato com ele, de repente vocês conversando, saem boas coisas. Medeiros, ó, Campinas e Santa Catarina. Vem mais um pouquinho e vem para Porto Alegre aqui. Eu e a Carol, a gente tá aqui. Asbran em Campinas. Agora em final de novembro. Essa questão não diria da estética, mas isso da pessoa associar, a carne então faz mal, daí pensa no churrasco, daí não pensa tudo que vem junto com o churrasco, né? A cerveja, o pão de alho, todas as outras coisas. E acha que aquela churrasqueiro lá, às vezes barrigudinho, é a carne o problema. Não, tem que ter o Medeiros como embaixador Vamos. e mostrar. Medeiros está convidado para revistar. Olha aí. Que legal, que legal. Nossa, muito bom. Acho que a gente tem que... durante a minha gravidez, eu sou mãe de 2 filhotes carnívoros, né, a Lívia conhece. E a minha médica lá disse, mas Carol, nós não vamos suplementar vitamina B12. Eu disse, não. Ela, porque todo mundo tem que suplementar, que é um problema a vitamina B12. Eu disse, não, deixa disso, eu como carne. E ela me olhou com os olhos bem grandes, assim, como assim? Não, eu como carne todos os dias. Não vou precisar suplementar, disse pra ela. Então, é umas coisinhas assim que a gente tem que ir falando e desmistificando, né? Exato. Que não, muitas com certeza. vezes é barbado, suplemento, assim, e é apenas comer carne. Exato. Muito bom, muito bom. A gente tem que falar do presente, né, Carol? Vamos falar. Bom, pessoal, para quem está participando aí da live, tá? A Lívia vai explicar mais um pouquinho. Nós vamos dar de presente as 2 revistas, a edição 13 e a edição 14, entregue em casa, as 2 edições impressas, entregue em casa, para quem participou aí da live. E agora a Lívia vai explicar melhor como é que vai funcionar. Pra gente não fazer um sorteio, pessoal, a gente tava falando para quem merece, né? Tem que ser merecido. Então, assim, dentre os mitos que o Henrique falou aqui, a gente queria que vocês fizessem um story. Pode ser aqui, a gente pode parar aqui, vocês podem fazer um print. Não precisa aparecer falando se não quiser. Daí vocês podem falar um mito que o Henrique comentou aqui, foram vários, né? Ou um mito do artigo. Ou um mito do artigo, leiam o artigo. Isso, boa, Henrique. Ou o mito do artigo, nos marquem, então. Marquem meu perfil, marquem a Carol, marquem o Henrique. E daí, o Henrique vai escolher quem vai receber as revistas em casa. Tá certo. Tá? A gente vai repostar todos. A gente reposta, todos, né? Claro. E aí a gente escolhe quem vai receber. E assim, pessoal que não tá vendo, aqui em cima tem uma setinha que você aperta, aparece o nosso nome com o nosso perfil, né? A Lívia, eu e a Carol, que está no perfil da revista, né? Da revista Pecuária Sul. O perfil da revista. Então, vocês podem marcar a gente e aí vai ser um prazer repostar todos esses vídeos e ver escolher o ganhador dessas edições. Olha, onde está o artigo? Isso que eu ia dizer, Lívia. Se alguém não consegue baixar ali no Henrique ou na Lívia, manda uma mensagem pra gente que a gente manda o link, tá? E também dá para fazer o cadastro, né, Carol? Lá no nosso site, pecuariasul.com.br, a gente tem o cadastro lá para fazer, e aí tu recebe no e-mail em primeira mão. Quando for lançada a revista, recebe no e-mail em primeira mão.
Eu vou E deixar também na lá dá pra legenda. baixar todas as Isso, edições, desde a primeira. isso. Então, assim, para facilitar, gente, Ali o também Henrique depois. colocou. Isso, porque os comentários depois não vão aparecer, né? Para quem tá vendo a revista, a live daqui a pouquinho, a gente vai deixar salva, né? Eu vou deixar na legenda o link pro artigo, vocês vão lá, leem o artigo, a gente vai dar um dia ali de repost, então dá uma colher de chá, não precisa ser agora, urgente. Façam com calma, com carinho os stories, que vai ser bem legal. É isso que a gente está falando aqui. Se todo mundo fizer um pouquinho, se vocês compartilharem ali, mito tal, não sabia que não tem problema com colesterol, marca aqui a gente, para mais pessoas terem acesso. Eu acho que isso a gente, né, tem que fazer isso. Está aqui, gostou da live, dá uma ajuda para esses mitos realmente a gente conseguir desbancar. Quanto mais rápido, melhor. Verdade. Com certeza. Com certeza. E muito obrigada, Henrique e Carol, por ter aceito o convite. Fiquei muito Eu feliz que com agradeço. vocês. Foi super legal essa live. Aqui. Vamos repetir. Vamos! Né? Quando a gente tiver, vai ter novos artigos, né? De repente pode fazer uma com medeiros, vai ter novos artigos. Já estou pensando aqui no próximo, né? Sobre os nutrientes da carne. Então a gente vamos acabar tendo um ponto de encontro aqui. Isso aí. Vamos mesmo! Eu também quero só agradecer vocês. Vocês são 10. E só agradecer a participação de vocês na revista de coração. Conta obrigada, com a gente. Carol. Tá bom? Obrigadão. Então tá, vou deixar salva a live aqui e daí marco vocês, tá, pessoal? Pra gente compartilhar. Tchau, Se o galera. pessoal quiser fazer o story, Sim, só parar vamos aqui. fazer um print. Deixa eu fazer uma cara de inteligente. Levanta a revista, Carol. Deixa eu ver o que eu vou pegar aqui. Vou pegar o livro do Dr. Souto, que eu ia sugerir, pessoal, ó. Esse livro também é muito bom. Boa. Ó, pessoal, façam um print aí, se quiserem. Show de bola. Então tá bom. Pessoal. Tá bom, boa noite. Valeu, tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite.